E aí, senhores, tudo bem? Como vocês estão? Meu nome é Alexandre Volvax, também conhecido como Stormer. Eu opero no mercado desde 1998 e sou um trader profissional. A minha função aqui com vocês hoje é passar para vocês táticas, técnicas e ideias de como operar no mercado, coisas que possam eventualmente ajudar vocês na definição de uma forma de operar, tá? Uma maneira de vocês encontrarem o caminho de vocês dentro do mercado. Tá? Cada um de vocês terá um caminho absolutamente ímpar e vocês poderão, sem dúvida alguma, procurando encontrar uma tática, uma técnica e uma forma de operar que se adapte perfeitamente ao estilo de vida de vocês, ao perfil de vocês, ao tamanho de capital que vocês operam e, especialmente, ao nível de risco e estresse que vocês conseguem suportar sem que isso prejudique a qualidade de vida de vocês. Hoje nós vamos falar sobre uma técnica, uma tática que pode ser utilizada em swing trade, em position e em intradia. Tá? Vamos falar sobre uma tática que utiliza basicamente os preços para definir os pontos de entrada. E também falaremos, é uma técnica bastante simples e bastante objetiva, tá? O que é o mais importante. Como vocês já devem estar começando a me conhecer, alguns, eu sou um trader absolutamente objetivo. Eu não gosto de nada que não consiga ser mensurado. Eu gosto apenas de sistemas operacionais que consiga recuar 2, 3 anos do passado e dizer: eu teria feito um trade aqui, um stop aqui, um alvo aqui, um trade aqui, um stop aqui, um alvo aqui, um trade aqui, um alvo aqui. Eu gosto de coisas que são mensuráveis. E por isso a maior parte dos sistemas operacionais que eu trabalho são sistemas objetivos que não deixam margem de dúvida se aconteceu um trade ou se não aconteceu um trade naquele ponto específico. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje, um sistema que funciona exatamente assim. Só que eu vou pedir para vocês uma coisinha, mas eu vou pedir depois da vinheta. Hoje foi o dia desse sujeitinho aqui, ó. Saitama! Saitama! One Punch Man. Adoro esse setup, adoro esse setup, adoro esse setup. Gosto tanto desse setup que até vou combinar com vocês o seguinte: quando eu chegar nos 50 mil inscritos no meu canal, eu vou fazer um cosplay do Saitama. Pegar uma roupinha amarela, uma capinha branca e vou vir aqui fazer cosplay do One Punch Man. Oi, Stormer, chegou o correio. Beleza, pode entrar, deixa aí. Obrigado. Ou para vocês que chegaram agora no canal e veem essa vinheta, vocês devem achar: o que esse cara tá fazendo? Esse cara é maluco. Não, essa foi uma aposta que a gente fez com os amigos em um personagem de anime, o Saitama, que é parecido um pouco comigo. E aí a gente fez essa aposta e eu paguei a aposta nesse vídeo aí. Então eu não sou maluco, não se preocupem. Bom, a técnica que nós vamos conversar se chama 1, 2, 3. Mas não é o 1, 2, 3 que vocês conhecem. Provavelmente não é aquele que eu já anteriormente popularizei. Esse 1, 2, 3 que eu irei mencionar se chama 1, 2, 3 Mark Crisp. Tá? A técnica 1, 2, 3 do Mark Crisp foi descrita por esse trader americano e é uma técnica bastante interessante porque ela é extremamente objetiva e permite a um trader montar operações que seriam operações de reversão de movimento e ao mesmo tempo também algumas operações de continuação de movimento. Eu vou mostrar aqui para vocês imediatamente na tela para que vocês consigam entender o que é o sistema. Bom, para que a gente entenda o modelo em si, tá?
nós vamos literalmente procurar uma situação que aconteça o seguinte cenário. Nós vamos sempre olhar para o preço de fechamento dos candles. Eu vou usar aqui candles, mas eu prefiro até para localizar esse sistema o gráfico de barras, mas tudo bem. Digamos que esse fechamento tenha sido em baixa. Então aqui é um candle em baixa. Certo? O próximo candle é um outro candle em baixa. Então a gente tem baixa. E a gente tem, então, fechamento, fechamento mais baixo. E daí a gente faz um candle que tem o seu fechamento mais alto que o prévio. Tá? Então a gente tem um fechamento mais alto que o prévio. Então os fechamentos começaram a subir, começaram a aumentar o preço de fechamento. Então a gente está vendo fechamento mais baixo, fechamento mais baixo. No primeiro momento que a gente tem um candle que faz o fechamento mais alto, então nós vamos dizer o seguinte, ok, nós terminamos o movimento 1, então você vai colocar aqui que é o final do movimento 1. E enquanto a gente estiver fazendo fechamentos mais altos, nós estamos dentro do movimento 2. E o movimento 2 ele irá terminar no primeiro candle que fechar mais baixo que o prévio. Então digamos que agora aqui a gente tenha feito um candle em baixa, que fecha abaixo do candle anterior. Então a gente diz que termina o movimento 2 e inicia o movimento 3. Muito bem, este é o movimento 3 e esse vai ser o movimento que a gente vai querer assumir quando romper. Se não perder, e aí não pode fechar abaixo do fundo em 1, assim que eu tiver um novo candle que feche mais alto que o prévio, então basta que eu tenha um novo fechamento mais alto que o prévio, eu vou dizer que o movimento 3 terminou, eu vou desenhar minha entrada nessa ruptura, com o meu stop nessa mínima, e eu vou jogar o meu alvo sendo o quê? Eu pego toda essa amplitude aqui, e eu projeto para cima a partir do ponto em que rompeu, e com isso eu vou ter um alvo que vai ser mais amplo que o meu stop, e automaticamente terei um sistema com uma expectativa matemática positiva, mesmo que eu tenha 50% de acerto. Tá? Stormer, viajei. Primeiro que eu não sei o que é expectativa matemática positiva. Então vamos lá. Expectativa matemática positiva é o seguinte. Digamos que você acerte 90% dos trades com R$1 de ganho. Parece fantástico, né? Em cada ação que você comprou. Mas, nos 10% de perda, você perde R$30. Você tem um sistema operacional que não te dá lucro. Ele dá prejuízo, na verdade. Mesmo acertando 90% dos trades, você tem uma expectativa matemática negativa. Então, a expectativa matemática é basicamente a essência de como se ganhar dinheiro no mercado. Tá? Eu falei isso recentemente em um dos meus vídeos no canal. Tá? Para que você tenha uma expectativa matemática positiva, você pode ter, por exemplo, um sistema operacional em que você acerta 50% dos trades, 50% certos, ou com lucro, 50% com lucro. E aí quando você lucra, por exemplo, R$3 e 50% com prejuízo. Mas quando você perde, por exemplo, R$1. Esse é um sistema operacional que tem expectativa matemática positiva, mesmo acertando 50% dos trades. Por quê? Se você faz 10 trades, 5 você acerta, 5 você erra. Os 5 você acerta, você ganha R$3 cada um, isso dá R$15. E nos 5 você perdeu 1, você perdeu R$5, você tem R$10 de lucro no final do cômputo.
Bom, então de uma maneira geral, para que a gente mantenha uma expectativa matemática positiva, o que nós precisamos fazer? Manter alvos mais longos que os stops. Essa é a primeira medida. E conseguir um nível de acerto que fique entre 50% a 60% dos nossos trades. Bom, esse sistema que eu estou mostrando para vocês, em que tu tem fechamento, fechamento mais baixo, fecha mais alto, fecha mais alto, fecha mais alto, isso é o movimento 2, fecha mais baixo, movimento 3, termina o movimento 3 e inicia o movimento que você quer capturar. Esse é o 1, 2, 3 do Mark Crisp de compra. Então vejam, aqui ó, fechamento mais baixo que o prévio. Vou dar um zoom in para vocês verem melhor. Fechamento mais baixo, fechamento mais baixo, fechamento mais baixo, fechamento mais alto. Isso aqui automaticamente significa o quê? Quando chega no final desse dia, isso é um gráfico diário, tá? No final desse dia, você vem aqui e você escreve movimento 1. Movimento 1. E esse aqui, atual, é o movimento 2. No próximo candle, veja que a gente já fecha abaixo do anterior. Então aqui termina o movimento 2. E esse aqui é o movimento 3. Se eu tiver um único candle que fecha acima desse candle aqui, já vai ser o final do movimento 3. Próximo candle, foi o que aconteceu. Esse candle aqui já fecha acima do prévio. Então aqui termina o movimento 3. Como este termina o movimento 3, o meu ponto de entrada fica um tick acima dessa máxima. O meu stop vai ficar um tick abaixo dessa mínima. Se eu quiser ser bem conservador, mas absurdamente conservador, eu poderia colocar o meu stop abaixo do fundo 1. Ah, seria uma alternativa. E isso aumenta o nível de acerto. Mas piora o payoff. Quando eu perder, eu vou perder mais. E quando eu ganhar, eu ganho menos. Ó. E meu alvo fica a amplitude do movimento 1 até o 2 projetado a partir do ponto que rompeu. Bonito movimento. Vou mostrar outros exemplos. Aqui tem um exemplo também. Novamente. A gente vem fazendo fechamentos mais baixos. Fecha, fecha, fecha. Fecha mais alto. Então aqui termina o movimento 1. Esse é o movimento 2. Próximo candle já fecha mais baixo. Então aqui é o movimento 3. Próximo movimento ainda fechou um pouquinho mais baixo. Próximo movimento agora da ruptura. E aqui fica ruim, né? Por que aqui fica ruim? Porque a tomada de posição ela vai acontecer aqui. Nessa ruptura. E aí tem um truque para operar 1, 2, 3. Ou você vai tomar a posição assim, ou quando você iniciar o movimento 3, que foi neste candle aqui, você já coloca uma entrada na ruptura da máxima do topo de 2 aqui. E deixa ter comprado aqui. Então são dois pontos possíveis. Primeiro ponto, eu vou comprar o candle que terminou o movimento 3, ou eu vou comprar a ruptura da máxima do topo 2, o que acontecer primeiro. Vou mostrar um outro exemplo. Fechamento. Fechamento mais baixo, fechamento mais baixo. Tá? O que o mercado faz? Fecha mais baixo, fecha mais alto. Movimento 1. Movimento 2 iniciando agora. Ainda fechou mais alto. Movimento 2 agora. Ainda fechou mais alto. Movimento 2 ainda. Ainda fechou mais alto. Ele fechou em baixa, sim, mas ele fecha mais alto que o candle anterior, então ainda mantém o movimento 2. Agora fecha mais baixo. Então a gente pode dizer que aqui termina o movimento 2. E dessa maneira eu poderia colocar sim uma entrada nessa ruptura ou esperar que feche terminando o movimento 3. Ainda estamos no movimento 3 e esse fechamento está mais baixo que o prévio. No próximo candle, tomada de posição. Stop fica imediatamente abaixo da mínima do candle do movimento 3. Ou se tu quiser ser mais prudente e mais conservador, abaixo do fundo em 1. Eu, particularmente falando, prefiro colocar abaixo do fundo 3. E aí o alvo, toda essa amplitude aqui, para cima, a partir do ponto que rompeu.
bate no alvo, liquida o trade. Vou mostrar outro exemplo. Eu quero mostrar um que tenha falhado. Aqui tem um legal. Ó. Esse aqui está interessante, porque esse é um pouco mais complexo. A gente estava olhando aqui o mercado. Fecha mais baixo, fecha mais alto. Movimento 1, movimento 2 iniciando agora. Movimento 2 ainda em curso. Movimento 2 termina e inicia o movimento 3. A gente considera tomar uma posição na ruptura da máxima do topo 2. Ou eventualmente, se aparecer um candle fechando mais alto aqui, a ruptura da máxima desse candle. Próximo candle fecha abaixo do prévio. Não pode perder o fundo prévio. Se perder o fundo prévio, a gente não faz mais nada. Veja que por enquanto não fez nada ainda. Fechou um pouco mais alto. E depois perde o fundo. Então a gente cancela a entrada. Esse fechamento mais alto aqui já teria puxado a nossa entrada para cá. Com o stop abaixo dessa mínima. Se a gente comprasse aqui, observa que a gente tem uma bela amplitude de alta para um stop curto. Né? Mas não aconteceu a entrada porque o mercado perdeu o fundo. Então a gente não tomou a posição. Ficamos esperando o próximo sinal. Fecha mais alto que o prévio. Fecha mais alto que o prévio. Então aqui é movimento 1. Movimento 2 acontecendo. Movimento 2 acontecendo. Movimento 2 terminou. A gente desenha e já coloca uma ordem start de compra 1 centavo acima dessa ruptura. Basta que tenha um negócio acima dessa máxima de toma posição. Agora é o movimento 3 ocorrendo. Movimento 3 ocorrendo. Fechou mais baixo que o anterior. Movimento 3 terminou. E agora tomamos a posição. Nosso stop ele pode ficar imediatamente abaixo dessa mínima. E o nosso alvo é essa amplitude para cima. Próximo candle. Fechou mais baixo, já deixa o cara um pouco mais nervoso. Próximo candle. Ok, ainda estamos comprados. Próximo candle, ainda comprados. Próximo. Ainda comprados. E agora foi. São 2, 3. Vou mostrar aqui mais um exemplo para vocês verem isso aqui. Esse 1, 2, 3 é um pouquinho diferente. Ó. A gente vê fechamento mais baixo, fechamento mais baixo, fechamento mais alto, fechamento mais alto, fechamento mais alto. Isso aqui é movimento 2. Por enquanto estamos dentro do movimento 2. Movimento 2. Movimento 2 terminou, iniciou o movimento 3. Próximo candle terminou o movimento 3. E aí você estava pensando em comprar essa ruptura. Agora você traz sua entrada imediatamente para esta máxima aqui. Um tique acima dessa máxima. Com o stop 1 centavo abaixo dessa mínima. E com o alvo sendo essa amplitude para cima a partir desse rompimento. Então veja que a gente está falando aqui de um alvo de 16% para um stop 4. Próximo candle, entrada, comprados. Por enquanto. Aqui nós já teríamos saído. Por quê? Porque aqui estabelece um sinal ao inverso. O que é o sinal ao inverso? Bom, se o 1, 2, 3 de compra é basicamente um fechamento, o fechamento seguinte mais alto, o fechamento seguinte mais baixo, e daí a gente vai comprar a ruptura dessa máxima para pegar esse movimento aqui. Existe um 1, 2, 3 de venda. O que é 1, 2, 3 de venda? Observa, a gente tem fechamento, fechamento mais alto, fechamento mais alto, fechamento mais alto. Então, por enquanto, estamos com fechamentos mais altos. Movimento 1 de alta. A gente fecha mais baixo. Então, aqui acaba o movimento 1. Fecha mais baixo. Depois fecha mais alto de novo aqui. Ou seja, aqui termina o movimento 2 de baixa. Aqui é o movimento 1. Aqui é o movimento 2.
E aqui, este aqui é o movimento 3. Se tudo correr bem dentro de uma tendência de alta, quando inicia esse movimento 3 aqui, nós teremos que romper o topo em 1 e ir embora, seguir a tendência. Nós não podemos mais fechar abaixo. No momento em que a gente fecha aqui, imediatamente, um bom player já pensa em fazer uma venda na perda dessa mínima. Quando perde essa mínima, simplesmente sem ter rompido o topo prévio, o cara vai pegar essa amplitude aqui, que vai ser essa distância daqui até aqui, projetar para baixo, botar a venda dele aqui, e seu stop fica imediatamente acima dessa máxima. Então isso é 1, 2, 3 de venda. Então se o cara estava comprado desde aqui de baixo, porque tinha feito 1, 2, 3 de compra, sem dúvida alguma aqui, já seria o momento para ele fechar posições. E aí o mercado vai evoluindo, se aproximando já de um possível nível. Ainda não chegou no nosso alvo, ainda não, agora bate no alvo. Yes! Isso pode ser visto num gráfico diário, como a gente está olhando. Isso pode ser visto num gráfico semanal. Vou botar aqui um gráfico semanal. E o pessoal pergunta muito o que é position. Position é uma forma de operar em que a gente trabalha eminentemente usando o quê? A gente trabalha usando o gráfico semanal. Então todos os nossos estudos vão ser feitos em cima de um gráfico semanal. E isso recebe o nome de position, tá? Position trading. Tá? Seriam operações que duram de 2, 3, 4, 5 semanas em média. Os alvos são em torno de 10 a 15%. Aqui nós temos um exemplo clássico de um position feito usando o modelo 1, 2, 3 Mark Crisp. Fechamento, fechamento mais baixo, fechamento mais alto. Então aqui termina o movimento 1 de queda. Estamos dentro do movimento 2 de alta. Movimento fecha mais alto a semana seguinte, movimento 2 de alta. Fecha mais baixo nessa semana aqui. Então a gente acaba o movimento 2. E a gente desenha aqui então o nosso nível 1. Claro que aprender isso num gráfico semanal é muito mais fácil, porque a gente tem mais tempo de acompanhar o mercado e pensar o que está acontecendo. E aqui é o movimento 3. Então a gente define uma entrada na ruptura do topo de 2, que seria aqui. E aí o próximo candle faz isso. Ainda é o movimento 3. O próximo candle faz isso. Agora fecha mais alto que a semana anterior, então termina o movimento 3. E a gente define a nossa entrada que estava aqui, a gente traz para cá. E o nosso stop fica abaixo dessa mínima. E o nosso alvo é essa amplitude toda para cima a partir desse ponto que rompeu. Então nós estamos falando aqui nesse trade position, um trade que iria durar em torno de umas 5 semanas, para buscar um alvo de 23% com stop de 10%. Próximo movimento, entrada acionida, estamos comprados. Uou! Yes! 1, 2, 3 de compra. A gente pode ver isso em vários. Aqui tem mais 1, 2, 3 de compra. Fecha mais baixo, fecha mais baixo, fecha mais alto, fecha mais baixo. Quando rompe isso aqui, tomada de posição. Por exemplo, aqui teria 1, 2, 3 de venda. Ó. Fecha mais alto, fecha mais alto, fecha mais baixo. Fecha mais alto, não rompe o topo anterior. Esse fechamento aqui está mais alto do que esse. Não está? Não está. Então, teria sido uma venda muito rápida aqui, né? Uma venda muito rápida. Em que tu teria pego basicamente a distância do topo daqui até aqui, projetado para baixo a partir desse ponto, feito a venda, bateu a venda, liquidou o trade. Foi muito rápido. Esse estava difícil de ver. Esse está mais fácil de ver. Ó. Fecha mais alto, 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 fecha mais baixo. Isso aqui é 1, 2. Eu preciso só que um candle aqui feche mais alto que o prévio e depois eu perca a mínima desse candle. Ou, eventualmente, perca esse fundo. O que acontece na semana seguinte? Olha esse candle aqui fechando mais alto. Então tá, então eu tenho aqui o 1 para venda, movimento 2 que terminou agora, esse é o movimento 3 aqui, nesse ponto. Eu já posso definir uma venda na perda dessa mínima. Ainda não fiz. Veja como esse fechamento acontece mais baixo que o prévio. Então aqui termina o movimento 3.
Puxe minha venda para perda na mínima desse candle. Feita a venda. Meu stop fica acima dessa máxima. Meu alvo vai ser a amplitude do movimento 1 até o 2 a partir desse ponto. Próximo trade, vendido. Vendido, alugado, vendido. Alugado, vendido. Yes! Terminou o trade. Acaba o trade. Liquida o trade. Poxa, mas então não falha nunca? Cara, não existe nada que funcione sempre. Nós vamos ter falhas sim. E obviamente as falhas elas são tanto mais frequentes, quanto mais, digamos assim, quanto mais curto for o time frame que a gente vai decidir trabalhar. Vou colocar aqui nos 60 minutos para vocês verem isso acontecendo. Tá? Vamos olhar aqui uma possível falha nesse modelo. Eu quero mostrar um ponto em que o trade tenha falhado. Vamos ver. Vamos ver. Aqui teve um. Sim. Podemos dizer que falhou. Ó. Ah, não. Já tinha dado a entrada antes. É. Ah, falhou. Falhou. Aqui falhou. Ó. Queria mostrar uma falha. Tá aqui uma falha. Fechamento. Fechamento mais baixo. Fechamento mais baixo. Aqui o movimento 1 de queda. Fecha mais alto. Então aqui termina o movimento 1. Aqui já fecha mais baixo. Então aqui termina o movimento 2. Aí tu define a entrada no que seria a ruptura desse candle. No próximo candle você toma a posição, colocando seu stop abaixo da mínima, que seria o fundo 3. Então aqui é 1, 2, 3. Quando rompe aqui, toma a posição. O teu alvo é essa amplitude para cima a partir do ponto que rompeu. Próximo candle, próximo candle, próximo candle, próximo candle, próximo candle, stop. Então, logicamente que não existe nada infalível. Tá? Quanto mais curto for o time frame que nós vamos operar, maior a probabilidade que as coisas não deem certo, tá? Ou que falhem, ou que sejam estopados, ou que sejam violinados. Então, quando eu entro num time frame muito curto, tá? Como por exemplo 5 minutos, ou como por exemplo 5 minutos só uso para índice futuro, tá? Ou como por exemplo mesmo 60 minutos, tá? Eu vou fazer o que, basicamente? Eu vou botar o stop abaixo do fundo mais longo, do fundo, no caso fundo em 1. Olha só, aqui ó. Vamos lá. Fechamento, futuro, tá? Fecha 60 minutos, futuro. Fecha, fecha mais baixo, fecha mais baixo, fecha mais alto. Então aqui é movimento 1, movimento 2, movimento 2 terminou aqui já nesse candle. Movimento 3, aqui a gente já coloca uma entrada nessa ruptura. Stop nessa mínima. Próximo candle. Não compramos ainda e perdeu o fundo. Invalida a entrada. Invalidada a entrada. Cancela a entrada. Continua sendo movimento 1 de queda. Movimento 1 de queda. Fecha mais alto. Termina o movimento 1. Inicia o movimento 2. Movimento 2. Movimento 2. Movimento 2 terminou. Movimento 2 terminou. Iniciou o movimento 3. Eu boto uma entrada na ruptura do topo 2. Tomo a posição. E aí o que eu estava mencionando. Se o cara bota o seu stop imediatamente aqui, ó, nos 60 minutos ou mesmo no intradia, ele vai ser estopado muitas vezes. Tá? Aqui seria mais sensato ele colocar o stop abaixo desse fundo. Mas é um stop muito longo para o futuro. Tá? Então tá. Ok. O que o mercado faz a seguir? Uau! Olha que belo movimento operado no futuro usando 1, 2, 3. Simplesmente 2.782 pontos em 22, em 6, 7 horas. Vamos olhar isso nos 5 minutos? 5 minutos. Ah, 5 minutos. Vamos ver aqui como começa a falhar mais o modelo. Fecha, fecha, fecha mais baixo. Fecha mais alto, fecha mais alto, fecha mais alto, fecha mais baixo. Entrada, logicamente nessa ruptura. No próximo ponto, não deu entrada ainda. Próximo ponto, fecha mais alto. Tu desce a tua entrada para cá. Teu stop abaixo desse fundo. Próximo trade tu comprou. Stop. Acontece. Acontece. Aí o mercado faz um novo sinal aqui, mas
Invalida o sinal quando perde o fundo. Vou olhar um ponto aqui. Aqui teve um ponto que deu certo, 3. Ó. Fechando mais baixo, fechando mais baixo, fechando mais baixo, fechando mais baixo. Fecha mais alto. Movimento 1. Iniciando o movimento 2. Dentro do movimento 2. Termina o movimento 2, inicia o movimento 3. Já define a tua entrada nessa ruptura. Tomada a posição. O teu stop fica imediatamente abaixo dessa mínima. O teu alvo vai ser essa amplitude daqui para cima. Bate no alvo, liquida o 3. Aqui tu colocou 290 pontos em 20 minutos. E teu stop original era 129 pontos. E aí tu sai do trade. 5 minutos. Tá? Então o modelo ele pode ser trabalhado praticamente em qualquer um dos time frames que você queiram, que vocês gostem de operar. Eu não utilizaria 5 minutos para ações, logicamente, não existe liquidez muito boa para isso. Tá? Também pode ser trabalhado para dólar futuro. Tá? É um modelo muito versátil, por exemplo, aqui no 15 minutos. Ó. Vamos ver. Fecha, fecha mais baixo, fecha mais alto, fecha mais baixo. Quando rompe esse topo aqui, vai embora. Tá? 1, 2, 3 de novo. Bom, essa tática, como eu mencionei, eu acho muito mais interessante utilizar isso num gráfico diário, sem dúvida alguma. Vocês vão conseguir capturar movimentos muito, muito, muito amplos, extremamente interessantes. Olha aqui no dólar futuro, gráfico diário, olha que coisa mais linda isso aqui. Ó. Fechando, fecha mais baixo, fecha mais alto. Por enquanto, tu está cogitando fazer uma venda na perda desse fundo. Aí fecha, mas isso aqui então, o movimento está acreditando que é 1, 2, 3 e aí vai voltar a cair. Mas novamente aqui pode ser 1, 2, 2, 2. Se fechar abaixo do anterior, por enquanto é movimento 2. Olha aqui, ó, fecha abaixo do anterior, termina o movimento 2. Você vai tomar uma posição aqui, não tem mais venda a ser feita, porque a gente rompeu o topo prévio. Então se romper esse ponto aqui, vai estar rompendo o topo 2. Rompeu, tomou posição. Tomou posição, stop abaixo dessa mínima e alvo. Cara, o alvo é essa amplitude aqui, ó. Olha que bonito. Numa operação de diário de dólar. Uau! Uau! Elegante, né? Elegante. Então essa estratégia criada pelo Mark Crisp, na minha opinião, talvez seja uma estratégia que possa ser a única estratégia que vocês precisam aprender na vida de vocês. Dá para viver disso? Sem dúvida alguma. Dá para viver disso, sim. Qual que é o nível de acerto, Storm? Cara, para gráfico semanal e para gráfico diário, para a maior parte dos ativos, em torno de 66% a 68% dos trades vão bater no alvo. Sendo que o payoff fica em torno de 1.3 a 1.4 para 1. Tá? Para gráficos intradiários fica um pouco mais errático. Tá? Mas a gente acaba tendo um payoff de 1.2 para 1, 1.1 para 1, com um nível de acerto mais moderado, 55% para gráficos intradiários. Tá? Mas, novamente, a missão que vocês têm não é começar a operar isso hoje. Não é começar a operar isso amanhã. Amanhã não dá, como é sábado. A missão que vocês têm é: peguem o final de semana, peguem o gráfico, voltem, um gráfico semanal ou um gráfico diário, e comece a treinar os olhos de vocês para localizar os pontos de entrada. Anotem onde vocês teriam feito as entradas. Anotem onde estariam os stops de vocês. Anotem onde é que seria o alvo. Anotem qual foi a média de ganho, qual foi a média de perda, qual foi o resultado que vocês observaram no período que vocês testaram. Manualmente, sim, no olho. Esse é o trabalho de um trader. Testar sistemas. Não é ficar compra, vende, 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 compra, vende. Não! Não é isso. O trabalho do trader é estudar.
Então eu já dei a missão de casa de vocês para essa semana. Um grande abraço a todos, até mais, tudo de bom. Eu não vou conseguir fazer muitos vídeos semana que vem, eu estarei em São Paulo apresentando um Imersão. O Imersão é um treinamento em que eu basicamente opero meu capital, os alunos assistem, eles olham, veem, e no final de semana eu divido meu lucro com os alunos. Tá? Então é um treinamento de 4 dias em que eu opero e mostro todas as táticas e técnicas que eu utilizo no meu dia a dia. Tá? Semana que vem eu estarei em São Paulo fazendo exatamente isso. Um abraço, gente. Até mais. Tudo de bom.